Olá, meus amigos, minhas amigas, meus irmãos, minhas irmãs. É com satisfação que aqui nos encontramos mais uma vez, reunidos neste ambiente virtual, para mais um momento de estudo, mais um momento de esclarecimentos para todos nós acerca do Evangelho do Cristo à luz da doutrina espírita. Mais alguns minutos que o Senhor da vida nos concedeu para que continuemos nesta busca pelo conhecimento da verdade, nos libertando assim das trevas da ignorância. Por isso, é preciso que, mais uma vez, agradeçamos a Deus pela vida. Agradeçamos a Deus por mais esta oportunidade no corpo físico. Mais uma vez aqui nós nos encontramos matriculados nesta escola bendita, que é o planeta Terra, onde nós nos encontramos em processo educativo, em processo de despertar espiritual, em processo evolutivo. E é exatamente por isto e para isto que nós nos encontramos aqui. Não viemos à Terra para sofrer, como nós sabemos hoje. Viemos à Terra para aprender. Se por vezes o sofrimento, as dificuldades batem à nossa porta, cruzam o nosso caminho, resultado das nossas escolhas equivocadas em um determinado momento da nossa vida. Agradeçamos a Deus por estas oportunidades e até mesmo pelas dificuldades, porque elas são as professoras, são as mestras de que nós necessitamos para o nosso aprendizado. Gratidão a Jesus, nosso Mestre e Senhor, guia e modelo para toda a humanidade que veio à Terra, nos auxiliar neste processo de despertar. E para isto Ele deixou para todos nós este maravilhoso código pedagógico que conhecemos com o nome de Evangelho. Aos espíritos amigos, estes que nós os denominamos como anjos de guarda, espíritos protetores, espíritos familiares, nós também precisamos agradecer-lhes pelo amparo, pela proteção, pela assistência que sempre têm nos dado ao longo da nossa caminhada. Gratidão a todos vocês, irmãos e irmãs de jornada, que vão chegando e se conectando aqui conosco, para que juntos, mais uma vez, estudemos o Evangelho do Senhor. Sejam todos bem-vindos, sejam todas bem-vindas. Abraço fraternal a todos e a todas, em nome do Cristo nosso Senhor. E hoje aqui nos encontramos mais uma vez para mais um estudo sistematizado da doutrina espírita. Mais uma questão de O Livro dos Espíritos. E hoje refletiremos com base na questão número 301. Questão de número 301, em que estudaremos um pouco mais acerca das simpatias e das antipatias, acerca de afinidade. Capítulo 6º de O Livro dos Espíritos, livro 2º, estudando acerca da vida no mundo espiritual, acerca de antipatia, simpatias e antipatias entre os espíritos, metades eternas. Então, assim, nós já estudamos algumas questões acerca destas metades. Será que Deus criou alguma coisa incompleta e que precisa, este algo que Deus criou incompleto, teria que encontrar a outra metade sua? Então, assim, Kardec formulou o questionamento de número 301. Mas, como nós sabemos, Deus criou tudo perfeitamente completo. Deus não criou nada pela metade. Então, Kardec, aprofundando acerca deste assunto, ele fez o seguinte questionamento, que aqui ficou registrado com o número 301. Dois espíritos perfeitamente simpáticos são complemento um do outro
ou a simpatia entre eles existente é resultado de identidade perfeita? Então, assim, Kardec quis saber, neste caso, da simpatia de uma criatura para com a outra, de um espírito para com o outro, significa que um é o complemento do outro e esses dois separados seriam ou estariam incompletos? Ou esta simpatia não tem nada que ver com este complemento um do outro, mas que significa o resultado de uma perfeição de identidade ou de uma identidade perfeita? Então, assim formulou Kardec o questionamento. E assim a espiritualidade amiga respondeu a Kardec e a todos nós: a simpatia que atrai um espírito para o outro resulta da perfeita concordância de seus pendores e instintos. Então, a simpatia que atrai um espírito para o outro não significa que um seja o complemento do outro, mas sim que existe uma concordância perfeita em relação aos seus sentimentos, em relação aos seus instintos, em relação aos seus pendores. E aí eles complementam dizendo: se um tivesse que completar o outro, perderia a sua individualidade. Porque conforme nós já estudamos, Deus criou tudo de forma completa. Deus criou o espírito completo, Deus criou o espírito indivisível. É uma unidade indivisível. Então, se um espírito tivesse que completar o outro, perderia a sua individualidade. Então, se você, se cada um de nós tivéssemos que encontrar uma outra criatura para complementá-la, ou alguém ter que nos encontrar para nos complementar ou nos completar, sem sombra de dúvida que não teríamos uma identidade, não teríamos uma individualidade. A nossa identidade, a nossa individualidade, ela seria incompleta e só estaria completa em se encontrando a outra parte. Mas como nós sabemos e já falamos e voltamos a repetir, assim não é, porque Deus é a perfeição absoluta. Então, assim fechamos este parêntese com esta citação da questão número 301, para na sequência ampliarmos e aprofundarmos um tanto mais as nossas reflexões, agora com Miramês, Filosofia Espírita, volume de número 6, capítulo de número 46, onde encontramos acerca da simpatia, que é o título deste capítulo 46, os comentários de Miramês em relação à questão número 301. Então, Miramês, iniciando os seus comentários acerca desta questão 301, ele diz da seguinte maneira: duas almas simpatizam uma com a outra devido aos pendores, devido às suas afinidades de sentimentos, devido aos seus ideais idênticos. Então é exatamente por isto, conforme os espíritos superiores, os espíritos amigos responderam a Kardec, e aqui repete Miramês, não é para completar a outra entidade, a outra alma, que existe esta simpatia, mas sim, um espírito, uma alma se simpatiza com a outra devido à identidade ou afinidade de uma para com a outra, afinidade de sentimentos, afinidades de ideais, afinidades de tantas outras coisas,
a afinidade em relação à execução de tarefas, afinidade em relação às suas ideias religiosas, afinidade em suas ideias para a sociedade, para uma sociedade melhor, afinidade de ideias quanto à questão filosófica, quanto à questão política, e assim sucessivamente, questões científicas. Então, uma série de afinidades que nós poderemos e iremos, com certeza, construindo em relação às outras criaturas, em relação a nós, e encontrando criaturas com estas mesmas afinidades. E aí ele segue dizendo: nunca dois espíritos simpáticos o são por um completar o outro. Então aqui Miramês usa o termo nunca. E é exatamente assim, nunca, jamais um espírito será simpático ao outro, porque assim precisa ser para um completar o outro. Jamais isto acontecerá, jamais isto aconteceu e jamais isto irá acontecer. Se assim fosse, desapareceria a individualidade dos seres e a liberdade que tanto almejamos deixaria de existir. Então, conforme os espíritos amigos já tinham respondido a Kardec, que repete Miramês também, se um espírito precisasse completar o outro, desapareceria a individualidade, desapareceria a liberdade, aquela liberdade que tanto almejamos, aquela liberdade que tanto almejamos, ela deixaria de existir. O dever do cristão, segue dizendo Miramês, agora falando e nos lembrando acerca do nosso dever quanto criaturas humanas, quanto criaturas cristãs. Então ele diz que o dever do cristão é principalmente alongar seus sentimentos para conhecer mais um pouco da verdade. Então nós precisamos alongar, aprofundar, estender um tanto mais os nossos entendimentos para conhecermos um pouco mais a verdade, conforme nos ensina Jesus nas anotações do evangelista João. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará, porque somente ela, ou seja, a verdade, nos libertará da ignorância que ainda existe dentro de nós. Exatamente por isto que sempre lembramos na abertura, no início das nossas reflexões, em cada momento de início das nossas reflexões, nós chamamos a atenção para esta necessidade, sempre lembrando e relembrando o Cristo, nós sempre repetimos sobre esta necessidade de conhecermos a verdade, aproveitarmos mais esta oportunidade que o Senhor da vida nos concedeu para que possamos conhecer a verdade e assim nos libertarmos da ignorância ou das trevas da ignorância que ainda existe dentro de cada um de nós. E aí Miramês segue dizendo que toda afeição vem de condicionamentos iguais. Então, toda afeição que temos ou que nutrimos uns para com os outros, essas afeições vêm de condicionamentos iguais, de vibrações idênticas, bem como de comportamentos análogos. Então, condicionamentos iguais, vibrações idênticas, comportamentos análogos, que com o tempo podem deixar de existir entre os espíritos devido às mudanças que se processam no íntimo de cada um. Então aqui Miramês nos lembra que se hoje nós vibramos de forma idêntica em relação a uma outra criatura, ou seja, nós vibramos na mesma sintonia,
nós temos os mesmos condicionamentos, o mesmo comportamento, ou os mesmos comportamentos, ou os nossos comportamentos são análogos. Com o passar do tempo, um vai desenvolver, vai andar mais rapidamente do que o outro, e esta afinidade poderá desaparecer. Então, assim, ele acrescenta da seguinte maneira: isso é comum tanto entre encarnados como entre os desencarnados. No entanto, quando acontece com duas almas elevadas, somente se modificam os ideais na sua execução ou por tarefas diferentes serem escolhidas. Mas o amor, força divina na divina esfera que habitamos, sempre se amplia para alcançar a universalidade maior. Então, aqui ele nos lembrou acerca destas mudanças que processam no íntimo de cada criatura, principalmente quando ainda nos encontramos nesta condição de almas inferiores, mas que quando chegarmos à condição de perfeição mais elevada, almas mais elevadas, somente modificaremos os nossos ideais, mas o amor será o mesmo. O amor continuará cada vez mais se ampliando por força divina na divina esfera que habitamos, para alcançar a universalidade maior. E ainda ele diz: podemos observar uma simpatia mais profunda nos namorados noivos e no casal, quando realmente exista simpatia. Nesses momentos, um se identifica tanto com o outro que passa a haver uma dependência na sutileza que nos cabe analisar. Se eles fossem conscientes desse fato, não deixariam a simpatia se aprofundar tanto, porque quase sempre vem certos distúrbios com o passar do tempo. Então aqui Miramês nos lembra, em especial na nossa condição evolutiva, a necessidade do equilíbrio. Em raros casos, e quando a simpatia é espiritual, ela permanece com fortes pendores ao amor verdadeiro, que deve agregar para sempre. Então, em raros casos, quando as almas são mais elevadas e quando esta simpatia é verdadeiramente espiritual e não corporal, ela permanece com fortes pendores ao amor verdadeiro, que deve agregar para sempre. Mas na maioria dos casos, a concordância de ideais, na maioria dos casos, concordância de ideais e sentimentos vibrando somente no físico, vão se esfriando, e nota-se os desastres morais que se vêem todos os dias nos casais. Então aqui ele falando de casais, nós aqui na Terra, vivendo nas condições de casais, estejamos casados ou ainda na condição de namorados. Então ele diz que por falta, que na maioria das vezes, essa concordância de ideais, de sentimentos, quando vibra apenas no físico, esta concordância de sentimentos, não sendo espiritual, estando apenas no físico, esta concordância de sentimentos, de ideais, vai se esfriando ao longo do tempo. E nota-se os desastres morais que se vêem todos os dias entre os casais aqui na Terra. Vêm as separações e se acumulam os infortúnios. Todo extremo no mundo é perigoso. Ele cega os extremistas, levando-os a situações indesejáveis. Então é por isto, conforme nos falou Miramês anteriormente, a necessidade, em especial na nossa condição evolutiva aqui na Terra, a necessidade da busca constante pelo equilíbrio.
para não acontecer de chegarmos aos extremos, acharmos um ponto de equilíbrio e seguirmos adiante neste processo de melhoria, porque todo extremo no mundo é perigoso. Ele cega os extremistas, levando-os a situações indesejáveis. No alcance cristão que a doutrina dos Espíritos se empenha a nos levar, conduzindo-nos com segurança a tudo sentir e irradiar, sem exagero dos sentimentos, a grande necessidade de duas almas se unirem na Terra para a continuação da espécie. Nós precisamos, conforme aqui ele nos lembra, nos unirmos aqui na Terra para a continuidade da espécie. Então é por isso que ele diz que no alcance cristão que a doutrina dos Espíritos se empenha a nos levar, conduzindo-nos com segurança a tudo sentir e irradiar, sem exagero dos sentimentos. Porque a grande necessidade de duas almas se unirem aqui na Terra para a continuação da espécie e dar oportunidades aos espíritos voltarem à carne. Grande escola de aprendizado. Então aqui Miramês, conforme falamos lá no início das nossas reflexões, aqui nós nos encontramos no planeta Terra para a continuação da espécie, que neste caso o planeta Terra é esta grande escola de aprendizado para todos nós. Então aqui ele fala acerca desta necessidade que temos da continuidade da espécie, que as almas, duas almas, precisam se unirem aqui na Terra para esta continuidade da espécie, bem como dar as oportunidades necessárias para que os espíritos voltem mais uma vez ao educandário das almas, que é o corpo físico. Mas tudo isto deve transcorrer com determinado equilíbrio. Mais uma vez, Miramês nos lembra acerca da necessidade do equilíbrio. Tudo deve transcorrer com determinado equilíbrio nas linhas da ponderação, porque quase todos se encontram nos lares para corrigir distúrbios do passado e dilatar conhecimentos na garantia de um futuro melhor. Então, nos nossos agrupamentos familiares, conforme hoje nós sabemos, ali nós nos encontramos na condição de devedores e credores. E não viemos ali naquele agrupamento familiar juntos para ficarmos brigando, mas para nos entendermos, para transformarmos as antipatias do passado em simpatia para o presente e para o futuro. Então, assim, Miramês nos lembra que quase todos se encontram nos lares para corrigirem distúrbios do passado e dilatar conhecimentos na garantia de um futuro melhor. O nosso agrupamento familiar é uma célula de vida que sustenta a sociedade. Então, o nosso agrupamento familiar, o nosso lar, é aquela micro-sociedade que sustenta a macro-sociedade. Porque é exatamente da micro-sociedade que sai o cidadão de bem ou não. É da micro-sociedade, ou é na micro-sociedade que trabalhamos estas criaturas. Exatamente por isto que precisamos constantemente de atenção, de vigilância permanente, para transformarmos as criaturas nesta micro-sociedade que conhecemos com o nome de lar,
para que possamos ofertar para a macro-sociedade cidadãos verdadeiramente transformados para o bem e não cidadãos deformados. Precisamos ofertar para a macro-sociedade uma matéria-prima de qualidade, simbolicamente falando. Então, o lar é uma célula de vida que sustenta a sociedade macro. Devemos criar amizades duradouras e afeição espiritual, de modo que o amor e a fraternidade encontrem ambiente para crescer e prosperar com o Cristo de Deus em nosso coração. Então, devemos criar amizades duradouras e afeição espiritual, porque a finalidade da vida é exatamente por isto que aqui nós nos encontramos, neste momento, na vida, no corpo físico, porque a finalidade da vida é a harmonia em tudo, para que tudo nos ajude na paz de consciência. Estendamos, nos convida Miramês, estendamos a nossa compreensão sem escolha de lugares e pessoas. Estendamos o nosso amor onde quer que estejamos e deixemos a caridade do exemplo no bem atingir todas as criaturas sem exigência. Então ele nos lembra que é preciso que estendamos a nossa compreensão sem escolhas de lugares, bem como é preciso estender o nosso amor onde quer que estejamos e deixemos a caridade do exemplo no bem atingir todas as criaturas sem nenhuma exigência, sem impormos nenhuma condição. Então, assim, nós precisamos nos comportar. Sabemos que é difícil, sem sombra de dúvida que é difícil, muito difícil, mas não é impossível. É preciso que estejamos bem constantemente, é preciso seguirmos adiante neste processo de melhoria. E aí Miramês encerra dizendo: eis aí a nossa parte na vida. Porque se fizermos a nossa parte com Deus e o Cristo, a deles já foi feita. Então nós precisamos fazer a nossa parte, porque a parte de Deus, a parte de Jesus, da espiritualidade superior, já foi feita e continua sendo sustentada. E aí ele nos convida para a obediência. Obedeçamos às leis, porque elas nos protegerão para sempre. Obedeçamos às leis. Aumentemos a simpatia pela criação divina, a fim de nos sentirmos e nos alimentarmos na harmonia universal. Então aqui ele nos convida, neste último parágrafo, nos convida para que possamos viver a verdadeira vida, nos convida para que obedeçamos às leis humanas e em especial às leis espirituais. Ele nos convida para que aumentemos a simpatia pela criação divina, a fim de nos sentirmos e nos alimentarmos na harmonia universal. Então, assim, nós encerramos as nossas reflexões com Kardec, a espiritualidade superior, com Jesus, com Miramês e tantos outros espíritos amigos, agradecendo a presença de cada um e de cada uma aqui neste ambiente virtual. Um abraço fraternal a todos e a todas, em nome do Cristo nosso Senhor. E em breve voltaremos a nos reencontrar com a graça e permissão de Deus nosso Pai, para seguirmos adiante neste processo de conhecimento acerca da verdade para nos libertarmos da ignorância. Até breve, meus irmãos e irmãs.